Muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos ao nosso 9º capítulo da série As Perguntas que Deus Fez. E agora nós avançamos lá para o livro do Êxodo, onde marca a trajetória do povo de Israel ali, caminho à terra da promessa, as promessas próprias que o Senhor havia designado a eles. Eu quero compartilhar um texto que está lá no capítulo 4 de Êxodo, uma história que fala sobre Moisés, aquele que foi a ferramenta para que o povo pudesse ser liberto do cativeiro do Egito e também tomar rumo na promessa que Deus havia preparado. Capítulo 4, versículo 1 de Êxodo. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: o que é isso que tu tem nas tuas mãos? E respondeu Moisés: um bordão. Então lhe disse: lança na terra. E ele lançou na terra e o bordão virou uma serpente, mas Moisés fugia dela. Nós estamos falando sobre as perguntas que Deus fez. Esse texto é muito rico, embora seja somente 3 versículos aqui, e nós vamos nos atentar somente na pergunta que Deus fez. O contexto dessa história aqui era um diálogo entre Moisés, aquele que havia sido levantado como libertador do povo de Israel, um diálogo dele para com o Senhor, onde o Senhor lhe entregava a promessa sobre a vida dele e ele, com medo, com angústia, com dúvidas no seu coração, acabava não recebendo e pedindo cada vez mais amostras que o Senhor estaria com ele. E nesse momento o Senhor confronta ele de uma forma positiva, com a intenção de encorajá-lo e mais uma vez, através de uma pergunta, fazer uma reflexão sobre aquilo que ele estava vivendo. A pergunta de Deus era: o que você tem nas suas mãos? E Moisés responde essa pergunta: um bordão ou um cajado, quando nós lemos em outras versões, isso que significa bordão. E essa pergunta, ela é muito mais profunda do que essa resposta, ou melhor, ela é muito mais profunda do que propriamente apenas um pedaço de pau ali na mão de Moisés. Moisés havia sido levantado e estava ali durante 40 anos cuidando das ovelhas de seu sogro Jetro, quando assim ele recebeu a libertação daquilo que ele estava vivendo lá no palácio do Egito ainda, enquanto ele estava naquela situação. E nesse momento o Senhor aponta para algo que estava na mão dele, um instrumento que Deus estava usando na vida dele, dentro do ministério dele, chamado trabalho, que ele estava ali cuidando dessas ovelhas, e este cajado, esse bordão estava durante aproximadamente 40 anos na vida dele. Só que o mais interessante é que nesse contexto Deus estava convocando ele a viver o plano, o propósito pelo qual ele havia nascido. E ele não conseguia entender o quão profundo era aquilo que Deus estava fazendo na vida dele, e Deus aponta para aquilo que estava na sua mão há 40 anos, que fazia parte da sua vida. Olha o ensinamento, irmãos, que poderoso é aquilo que Deus gerou no meu coração. Por muitas vezes nós queremos viver as coisas novas, nós queremos ter novas experiências, nós queremos de alguma forma receber coisas novas da parte do Senhor, para que nós possamos testemunhar, contar para as pessoas e principalmente ver o agir de Deus nas nossas vidas. Mas nesse texto a Bíblia nos ensina que por muitas vezes Deus ele vai usar aquilo que ele já nos entregou. O seu chamado ele não começa quando Deus entrega uma nova habilidade, um novo dom. Na verdade, aquilo que de alguma forma, em algum momento das nossas vidas, ele aflora, ele desenvolve, assim como este bordão, que era físico, era somente um cajado de um mero pastor de ovelhas. Nesse momento, ele se torna algo espiritual ali, quando ele se transforma nesta cobra, nesta serpente aqui, da mesma forma e assim nas nossas vidas. As coisas simples, básicas, aquilo que por muitas vezes nós não damos valor, mas que é um traço específico do chamado, o qual assim o Senhor entregou sobre as nossas vidas. Moisés era pastor de ovelha durante 40 anos ali no deserto, quando servia o seu sogro Jetro, e através deste ressignificar da história, Deus usa o mesmo bordão que marcava aquilo que ele fazia durante as 4 primeiras décadas de sua vida, para mostrar que a partir daquele momento ele se tornaria o pastor das vidas, quais o Senhor tinha colocado sobre o cuidado dele. Olha só que maravilhoso, irmãos. A pergunta que Deus faz para Moisés não era para desencorajá-lo ou para de alguma forma confrontá-lo. Era para ele lembrar que aquilo que Deus já havia sido entregue na vida dele era mais do que suficiente para que ele pudesse avançar. Preste atenção nisso. Observe no conjunto de dons, talentos e habilidades que o Senhor já te entregou. Isso conecta diretamente com aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Se conecta diretamente com o propósito o qual o Senhor decidiu, criou, desenvolveu para que você viesse a nascer aqui nessa terra. Preciso lembrar que nós não nascemos para cumprir um propósito, mas foi porque existia um propósito antes do nosso nascimento. Foi o motivo pelo qual assim nós nascemos. Então, a nossa formação, a nossa criação, o nosso nascimento, ele é somente intencional pelo Senhor. Não existe acaso naquilo que Deus faz e coloca nas nossas vidas. Assim como na vida de Moisés era um cajado, era um bordão, eu convoco você aqui nessa manhã a fazer uma reflexão, pensar aí com seus botões, juntamente com o Espírito Santo em oração, o que Deus já te entregou e que denuncia aquilo que Ele deseja que você faça, e que talvez você esteja contendendo com Ele, esteja disputando um cabo de guerra com o Senhor. Ele te dá uma instrução e você fala: não, Senhor, mas eu sou fraco, mas eu não consigo e tal. Então o Senhor, Ele pergunta para você: o que é isso aí que eu já coloquei na sua mão? E o que você fará com isso? Porque eu estou ressignificando tudo aquilo que eu já te dei para te apontar para um novo caminho, para uma nova direção, que é somente aquela que eu já havia designado antes mesmo do ventre da tua mãe. Que nós façamos essa reflexão e que esse dia seja o dia de transformação. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar, te adorar nessa manhã, queremos te agradecer, Senhor.
Certamente, sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer. Hoje o Senhor permitiu que nós falássemos acerca daquilo que o Senhor já nos entregou e que por tantas vezes nós negamos, por tantas vezes nós queremos até ter um sentido nas nossas vidas, entender e compreender aquilo que viemos fazer como missão aqui na Terra e não olhamos para aquilo que o Senhor já colocou nas nossas mãos, assim como este cajado, assim como este bordão na mão de Moisés. Que o Senhor faça com que os nossos olhos se abram aqui nessa manhã, Paizinho, para que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor já nos deu como uma ferramenta de avançarmos dentro do propósito pelo qual nós fomos formados. É isso que nós queremos nesta manhã, Senhor. Nós não queremos nos afastar, nem mais gerar qualquer tipo de contenda com o Senhor, nos afastando daquilo que o Senhor deseja. Nós queremos, em nome do Senhor Jesus, ver coisas sobrenaturais acontecendo e nós queremos ser participantes daquilo que o Senhor está realizando por esse tempo. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que hoje você faça uma reflexão profunda acerca daquilo que Deus já te entregou e certamente Deus falará com você. Que Deus te abençoe.